Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo aqui pela sua TV União de Natal. E hoje nós estamos aqui no nosso programa com um convidado especial. Estamos aqui com o professor Alexandre, que é médico, e que vai nos dar aqui uns momentos de explicações sobre o que é cirurgia em oftalmo. Em oftalmo não, em medicina. Agora, lembrando aqui a vocês que a medicina sempre, desde o início, ela tinha partes. Então a medicina, quando nós falamos em o pai da medicina, que é Hipócrates, Hipócrates criou a medicina, mas era uma medicina preventiva, que ainda hoje é a medicina padrão que nós utilizamos. Mas aí logo apareceu uma outra situação, que era a medicina curativa, que é a medicina de Galeno, ou a medicina galênica, ou seja, que utiliza tratamentos. Nós não podemos, na medicina, apenas fazer com que o paciente não adoeça. Muitas vezes o paciente já chega doente. Então, ele explicou muito facilmente a teoria que Hipócrates achava que era só essa realmente, que é a preventiva, que realmente, se você prevenir as doenças, dificilmente você fica doente. Mas Galeno disse uma coisa muito certa: se um dia você levar um corte no braço e começar a sangrar, se você não estancar aquele sangramento, você morre. Então não há prevenção nesse momento. A prevenção é você não se cortar, mas nem sempre isso é possível. Então a medicina galênica, ou seja, a medicina curativa, que Galeno iniciou e que André Verzalius continuou estudando nos cadáveres, fazendo a cirurgia dele nos cadáveres, descobriu a famosa anatomia de Humani Corporis Fabrica, que foi o livro inicial da cirurgia. Então a cirurgia começou com o começo do mundo, começou com tudo. E hoje nós estamos com o Dr. Alexandre aqui, que é cirurgião. Por isso então que eu estou começando, mostrando assim a importância que nós temos sobre cirurgia, já que ele, entre outras coisas, escolheu esse caminho dentro da medicina. Mas a minha pergunta, Alexandre, inicial, é o seguinte: por que você pensou em fazer medicina? Professor, foi muito interessante essa escolha. Eu, na realidade, eu queria ser veterinário. Eu fui criado em fazenda e eu tinha a intenção de ser médico veterinário. E aí, na época, no vestibular que eu fiz, em 1993, não existia a medicina veterinária no Rio Grande do Norte. E aí meu pai disse: meu filho, você não quer ser médico veterinário? Eu disse: quero. Ele disse: por que você não faz medicina de gente, já que você gosta de ajudar as pessoas? E aqui em Natal tem medicina de gente. Aí eu pensei e achei interessante. Aí ele disse: olha, quem é médico de gente pode cuidar de bicho, mas quem é médico de bicho não pode cuidar de gente. Então, o que é que você acha de cuidar de gente, morar em casa aqui, não precisar ir embora para Paraíba, para o Pernambuco, com 16 anos? Aí eu disse: é interessante, aí vou fazer isso. Aí pronto, e aí eu me decidi fazer o vestibular de medicina, me esforcei, deu certo, passei no primeiro vestibular e aí começou tudo. Eu fiquei muito encantado com anatomia, dissecando os cadáveres. Eu dissequei a equipe que eu fiz parte dissecou, nós éramos 10, dissecando um cadáver, um cadáver mulher, e foi muito legal. E minha mãe dizia: meu filho, quando você chega dessa dissecção do cadáver, você vem com a fome tão grande. E aí eu gostava de dissecar os músculos, nervos, dissecar os vasos, dissecar as vísceras. E começou aí a minha paixão pela anatomia, quando fui para o hospital no quinto período, naquela época, a grade curricular no quinto período, e aí eu comecei a ter aula de cirurgia, na cirurgia 1, né, com o doutor Aldo Medeiros, doutor Dios Pinto.
E ali, aquelas aulas de cirurgia, eu fiquei encantado. Eu senti que ali, que minha vocação, era para por cirurgia. É, eu fiz, quando eu estava no quinto período, aí eu comecei a ir para o Valfredo Gugel, pedi a doutora Edilson Pinto, ele dava plantão lá, aí ele permitiu que a gente fosse acompanhar ele no Valfredo Gugel, na sexta-feira à tarde, sábado à noite, segunda à noite. E eu comecei a acompanhar a cirurgia, quando eu entrei no centro cirúrgico, que coloquei o gorro, coloquei aquela máscara, olhei assim, tinha um espelhozinho no centro cirúrgico do Valfredo Gugel, um espelhozinho pequenininho no antigo. Aí eu olhei assim, me vi assim, com máscara, com gorro, com máscara. Aí eu olhei assim, eu digo, rapaz, aí eu me olhei assim, eu digo, gostei disso aqui. E fui me aprofundando, entrei no Hospital da Polícia como estudante, no estágio do Hospital da Polícia. Lá conheci o doutor Roberto Galvão, no oitavo período, e aí pedi a ele para acompanhá-lo lá na polícia. E lá na polícia ele me permitiu realizar 123 cirurgias antes de me formar. Eu operava com ele, ele me ensinava, e eu via os pacientes, dava alta, medicava, e ali eu já me sentia um estudante cirurgião. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu já sabia fazer, já tinha aprendido a fazer vesícula, tinha operado 80 cirurgias de vesícula, tinha operado apendicite, tinha operado bastante hérnia inguinal, tinha operado uma gastrectomia parcial, mas assim, teleguiado, né? Eu era um pré-R1, né? E aí eu prestei prova e fui fazer residência em São Paulo. Você seguiu o caminho da cirurgia e teve uma oportunidade de começar logo cedo, né? Com os colegas que você falou aí, que são colegas maravilhosos, cirurgiões. Eu também tive essa sorte de conviver com bons professores. E você falou uma coisa aí que hoje às vezes eu falo e até nem sou muito bem-vindo quando digo isso, mas naquela época em que cada estudante tinha um cadáver, a coisa era diferente. Hoje em dia, todas as grandes faculdades se usa bonecos. Então é difícil você ter um cadáver. Eu também recebi um cadáver de uma moça, trabalhei 2 anos com ela e hoje em dia eu tenho aqui o ossário dela guardado aqui com muito respeito, que foi ela quem me deu as instruções do que realmente existe num corpo humano de verdade, não num boneco de plástico. Então as coisas mudaram um pouco, talvez até para melhor, mas um boneco nunca é parecido com um corpo humano real. Então quando você falou isso, me lembro que você ainda é desta época também, apesar de ser muito jovem, mas teve a felicidade de ter uma formação médica boa, né? E eu pergunto a você, daí por diante você se encantou, porque cirurgia é um campo muito amplo. Por exemplo, eu faço cirurgia, mas só oftálmica. E algumas, não faço todas. Mas a cirurgia sua, que é geral, o que lhe encanta mais dentro da cirurgia? Professor, eu fui direcionado, eu acredito que Deus me direcionou para o abdômen, né? E hoje eu opero 85% abdômen, 90%, porque a gente opera um cisto sebáceo, um lipoma, mas isso aí é pouca coisa. Eu opero mesmo é abdômen. E dentro do abdômen, o que eu gosto mais de operar, além de vesícula e de hérnia, né, o que eu gosto mais de operar é fígado e obesidade.
Hoje em dia eu estou operando mais a parte de obesidade, porque aqui no estado a gente consegue fazer cirurgia de obesidade com presciência, com zelo, com uma eficiência semelhante a qualquer lugar do país. As cirurgias de fígado, a gente se esforça, mas são menos pacientes e a gente não tem assim a tecnologia total que tem em São Paulo, por exemplo. Aqui de informação, então, que eu gostaria, Alexandre, que você nos dissesse. Por exemplo, a gente sempre tem umas subespecialidades, né? Qual é a que mais lhe empolga, que lhe deixa mais assim encantado em fazer? Professor, o que quando eu lá em São Paulo eu fiz cirurgia geral no Hospital Santa Marcelina, fiz 3 anos de cirurgia geral. Eu tenho um professor chamado Marcelo Bruno, que ele foi fazer transplante de fígado em Birmingham, na Inglaterra. E quando ele voltou, ele voltou, eu era R3, e aí eu fiquei muito apegado com ele. E ele me levou para assistir um transplante hepático. Eu participei da retirada do órgão, participei do implante do órgão e fiquei encantado. Fiquei completamente encantado pelo transplante hepático. E vi uma moça de 20 anos que começou um tratamento de acne. Ela usou uma medicação, um tratamento para acne que deu uma hepatite fulminante nela. E a hepatite fulminante, ela estava encaminhando para a morte e o transplante hepático trouxe ela para a vida. Então isso aí me empolgou bastante, porque ela estava no caminho da morte e veio para o caminho da vida com o transplante hepático. Então isso marcou muito a minha formação e eu passei a me dedicar ao aprendizado do transplante hepático e fiz a subespecialidade de transplante hepático lá em São Paulo, uma residência. Eu fiz residência na Beneficência, não foi estágio, não foi fellow, não foi residência. Lá na Beneficência Portuguesa, fiz a prova, passei, fiz 2 anos e me envolvi muito com o transplante hepático lá. E aí voltei para Natal achando que eu ia conseguir realizar essa cirurgia, montar uma equipe, né? E em 2015 eu consegui montar uma equipe no Hospital do Coração, a gente realizou 5 transplantes hepáticos, mas aí por questões financeiras do programa, do Estado, do município, o programa se fechou, foi fechado. E de lá para cá, não se conseguiu mais fazer transplante hepático no estado do Rio Grande do Norte. O Dr. Medeiros tinha feito alguns no Onofre Lopes, e de lá para cá os pacientes sofrem muito, vão para outros estados, e vão para Fortaleza, vão para João Pessoa, para Recife, e aqui está paralisado. Nós conseguimos evoluir no estado com relação à captação de órgãos, a gente consegue tirar o fígado e mandar o fígado para transplante no Ceará, no Pernambuco, já consegui mandar fígado para o Rio de Janeiro, para Santa Catarina, a terra já conseguiu mandar. Mas a gente não consegue implantar o fígado aqui no Rio Grande do Norte por questões logísticas, burocráticas, financeiras, que o nosso estado ainda não evoluiu nesse sentido. E A pena. Isso nós sentimos também muito lá no Hospital das Clínicas, no nosso serviço de transplante de córnea. Sempre nós tivemos chefes do serviço de transplante, colegas nossos abnegados e capazes, altamente capazes. Mas sempre a gente barra no problema de conseguir o órgão, né? E às vezes não é fácil você tirar clandestinamente um órgão desse, dá um problema sério jurídico que a gente não pode facilitar. Como você falou aí,
em Natal nós sempre tivemos condições de fazer transplante de córnea. E evitaríamos com isso uma fila imensa que tem aqui de pessoas precisando de fazer o transplante e estão cegos. Então nós temos colegas aqui altamente capacitados a fazer esse transplante, mas a gente não tem a disponibilidade como a gente gostaria de ter do órgão. E o problema do fígado que você falou aí, eu nem sabia que haveria essa disponibilidade e que tem vocês que podem fazer o transplante. E você vê que as políticas públicas, muitas vezes, facilitam muito, diz que tem muita coisa e tal, e detalhes como esse não avançam, não é? E fica sendo desperdiçado qualificações médicas e pacientes que às vezes chegam até a falecer por não conseguirem chegar até isso. Eu sinto isso também pelo amigo que eu conheço, né? Que Paulo Medeiros, que vai para Recife para fazer a cirurgia dele, que aqui em Natal não há condições, né? Ele que é um grande cirurgião. A robótica, né? A robótica, quer dizer, é uma luta para conseguir isso. Quando o médico deveria trabalhar para ser um bom cirurgião, o resto, o próprio Estado, deveria se orgulhar de ter condições de poder fazer isso. Porque difícil é formar um profissional. Não é fácil formar um profissional para fazer esse tipo de cirurgia. Portanto, a gente às vezes conversa aqui, não temos nenhuma pretensão política, nenhuma, mas a gente diz assim, difícil é formar um bom profissional. Difícil é ter um professor qualificado que às vezes deixa a sua casa, a sua família, vai para outro estado, se qualifica e quando chega aqui não tem condições às vezes de fazer, não é? O trabalho que ele é capacitado, né? Então, já que nós estamos falando de tudo isso, eu da minha época para cá, quando eu me formei logo, eu sonhei em algum tempo atrás, isso já faz 57 anos que eu estou formado, e eu acharia que hoje a medicina, que realmente ela cresceu muito. Mas na sua opinião, como é a formação médica atual, no seu entender? Professor, desde quando eu sou residente, fui residente lá em São Paulo, eu via doutorandos, que lá eles chamam de internos, né? Eu não via os internos de lá abnegados como nós éramos aqui. Eu não via uma dedicação plena, uma dedicação ampla, porque a formação médica, os 6 anos, eles voam. E a gente, se fosse 10 anos, tem estudo para 10 anos, tem estudo para 20, tem estudo para a vida toda, né? Mas eu vejo, professor, até aqui eu vejo que o estudante hoje mudou. A gente sempre usou roupa branca, sempre usou camisa de botão, ensacado, sapato branco, cinto branco. Eu estou aqui todo de branco, né? Porque eu ando assim, aprendi assim. Aprendi na polícia, aprendi no Onofre-Lopes. E hoje eu vejo o estudante de medicina e vários residentes usando pijama e usando, em vez de sapato e cinto branco, de couro, usando sandália croque. Então eu digo, meu Deus, a gente está perdendo o valor, perdendo a identidade e perdendo o valor. Como é que eu digo a eles, como é que você veja os promotores, os juízes e os defensores públicos usando terno e gravata, sapato social e cinto preto ou marrom social, eles cobram, eles têm direito a um adicional de toga. E nós, né? Usando pijama e usando croque, a gente vai ter direito adicional de croque e adicional de toga, adicional de pijama. Então, eu vejo que a gente está perdendo valor. Essa é uma opinião minha que às vezes é muito contestada, viu? Porque eu ainda estou ensinando na faculdade. E eu estranho muito numa turma de tantos alunos, não tem uma pessoa de branco, de bata. É camiseta, tem uns que vão até de bermuda, que eu acho isso. Mas, se você for reclamar, você leva desvantagem. Vão logo dizendo que você é um cara, sei lá, antigo, que agora a coisa é diferente.
Medicina sempre será medicina. E ela só é valorizada quando o próprio médico valoriza a sua profissão. Se ele não se der a respeito, se ele não souber medicina, ele não é coisa nenhuma. Medicina não é só o nome, medicina é tudo. Embora que você, quando se apresenta como médico, você já consegue com o paciente uma coisa a mais. Ele já começa a curar-se na hora que está de frente de um médico. E hoje em dia, nós vemos que tem muitos colegas, principalmente o pessoal mais jovem, com raras exceções, né? Que tem muito médico bom, que já nasce bom, entra na faculdade, é estudante de medicina, ele já é médico. Ele nasceu para aquilo. Mas a formação médica é importante, como você falou aí. Vai desde a vestimenta, desde a conduta dele. Todo mundo no meio da rua conhece um advogado realmente, ele está de paletó e gravata. Está bem vestido, se apresenta bem. O médico, a apresentação dele é uma bata. Ele está de branco, ele não tem vergonha disso, né? Então, normalmente houve essa modificação que eu noto, sinto falta, acho estranho, mas a maioria não valoriza isso não. Pois é, professor, eu lá no meu ambulatório, no Onofre Lopes, é um ambulatório de cirurgia do aparelho digestivo, eu só permito o estudante entrar, o residente entrar, ou de jaleco ou de branco. Eu, infelizmente, tenho que tolerar o pijama. Eu tenho que tolerar, mas eu não sou a favor. Eu sou a favor, a gente é a favor do que faz. Então, eu sou o primeiro exemplo, eu me dou, né? Que eu uso branco, camisa de botão, cinto branco, sapato social. Lá no Onofre Lopes. E eu vejo, professor, muitas pessoas elogiarem, muitas pessoas dizer, tá, agora pronto, fazia tempo que eu não via um médico de branco, né? Eu escuto muito, eu nunca escutei crítica, professor, nunca escutei crítica, eu só escuto referências, eu não vejo, ninguém olha para mim e diz, como é que você está usando branco? Que absurdo! Não, as pessoas referenciam e dizem assim, olhe, que bom ver realmente um médico de branco, um médico vestido de médico. Eu escutei isso e escuto isso várias vezes. Um médico vestido de médico. Então, eu acredito, professor, que a gente só pode se valorizar como classe com identidade. Nós precisamos de identidade. Como é que a gente vai... A gente está perdendo a identidade. Eu tenho tudo a favor da enfermagem, tudo a favor da fisioterapia, tudo a favor de todas as especialidades. Mas se a gente se veste de pijama, né, de sandália Crocs, o enfermeiro de pijama, de sandália Crocs, o nutricionista de pijama, de sandália Crocs, quem ali é médico, quem ali é enfermeiro, quem ali é nutricionista? A gente perde a identidade. Verdade, isso eu luto muito ainda, mas eu recebo até críticas por conta disso, porque eu acho assim, tem que haver aquela diferença e o estudante, se ele tem um professor que ele não acha digno, ele tire, ele reclame, mas ele reclamar, porque ele está exigindo uma coisa que o médico precisa primeiro ter ordem, por isso que tem tanta bandalheira que a gente tem aí. O cara não sabe honrar o trabalho dele, né? Então é uma coisa assim que eu acho interessante você ter falado isso, porque o pessoal já da sua faixa, você é muito jovem ainda, começaram a diminuir um pouco isso que eu sinto. Às vezes eu até nem falo muito, porque inclusive já fui chamado a atenção na faculdade, porque eu exigia algumas coisas que eu acho, porque eu sou de uma época que quando o professor entrava na classe, todos se levantavam. Então, hoje em dia, estão conversando, continuam conversando, falando alto, celular na mão. Pode ser que isso seja uma metodologia nova, o professor está dando aula e o aluno está acompanhando no celular. Isso não funciona hoje e nem nunca. Mas eu não... O Brasil já avançou disso aí, né? Já proibiu o celular em todos
todas as classes, é proibido no Brasil. Mas só no curso primário, no máximo ginasial. Depois, na faculdade, acha que é um método de evolução e não é. Porque as coisas hoje são feitas sem se perguntar aos mais antigos. Eu tenho esse tempo todinho de vivência, sei o que presta e o que não presta. Mas ninguém nunca pergunta. Sempre, todo dia, chegam novas normas e que são feitas por pessoas que pensam exatamente como aqueles alunos que estão lá sentados na classe. Então, esse é um ponto assim, que eu acho fundamental para a gente um dia conseguir alternar. Mas sobre conduta médica ainda. Um dos motivos que eu lhe convidei aqui é porque hoje não é muito comum a gente atender no consultório e chegar pacientes satisfeitos porque foram atendidos por fulano ou cicrano. E uma coisa que me chamou a atenção é, eu tenho uma paciente que eu acompanho ela há muitos anos, há mais de 40 anos. E ela vinha sendo acompanhada e com problemas outros que não eram oftalmológicos, já tinha sido operada de catarata por mim, de glaucoma, estava numa fase boa, mas sempre muito doente. E então ela chegou muito radiante lá no meu consultório, muito feliz, quando foi atendido por sua pessoa, sabe? Só tive elogios e eu me senti muito feliz, sabe, em saber que ainda existe isso. E ela está curada de um problema crônico que ela tinha há muito tempo, numa cirurgia, primeiro, que era muito complicada, que era a cirurgia da vesícula, era uma cirurgia pesada. Mas com a evolução, hoje em dia ela é feita de uma maneira como ela mostrou lá, nem cicatriz ficou. E eu acho assim, o pessoal aproveita muito críticas. E eu acho que a gente também tem que fazer elogios quando tem. E aqui eu aproveito o programa, que nós temos esse programa há muitos anos, há uns 30 anos que eu tenho esse programa. E aqui eu só trago figuras que têm destaque na medicina, que complementam e fazem esse programa estar no ar há tanto tempo. Então você é convidado porque acho que você, além de ter essa condição, tem outra também, que você deve saber. Sua atendente não nega um telefone a ninguém. Isso deve ser orientação sua. Porque tem muitas atendentes que a gente liga, ela não dá a menor satisfação. Você atende o celular, que poucos médicos também, às vezes, para não ser incomodado, etc., ele deve ter as razões dele, mas é muito bom para o paciente quando ele está preocupado ou aperreado e consegue falar com o seu médico. Então, você está fazendo tudo isso, eu quero lhe dar os parabéns, porque não é muito comum isso, ok? Aí eu lhe pergunto, então, tudo isso que você faz, você deve gostar muito do que está fazendo, quer dizer, de medicina, apesar de ter... Quanto tempo já de formado? Eu me formei em 2000, setembro de 2000, então vou fazer 25 anos esse ano, em setembro. 1º de setembro, ele faz 25 anos. Pois é, já tem um bom tempo, e eu gostaria de saber, assim, eu digo muito aos meus alunos que eles estão fazendo medicina por causa de alguma coisa. Não é porque o pai dele é médico, não é porque medicina é bonito, tem muita gente que faz medicina porque é uma profissão bonita, é uma profissão... Mas eu digo para eles que cada um deles tem uma missão. E muitas vezes ele já entra com aquela coisa, eu vou fazer isso pelo meu ser humano. Mas uns descobrem isso trabalhando. E às vezes lembra até que fatores religiosos, que para mim, em medicina, todos nós somos ungidos por Deus. Nós somos pessoas que fomos escolhidas por eles para tratar justamente aquelas pessoas que oram e pedem a ele um socorro. Então eu acho que é uma missão muito mais nobre do que aquele juramento que a gente faz lá. Aí eu pergunto assim, e você? Como é que você se sente nesse contexto? Eu me sinto assim, realmente como uma missão. Inclusive, eu lutei para entrar no Onofre Lopes para poder operar os pacientes do SUS. Porque eu não conseguia operar os pacientes do SUS na rede privada. Eu operava uns 60 pacientes por mês na rede privada e atendia todos os dias. Mas eu
vinha uma pessoa carente que precisava de cirurgia e eu ficava assim de mão amarrada, eu não tinha como operar. Daí eu me sentia em falta. E Deus abriu a porta para eu entrar na EBSER, eu consegui, hoje eu consigo toda sexta-feira operar 3 pacientes, 2, atendo uns 20 pacientes toda quarta. Tem mutirão lá no North Lopes, teve um mutirão no sábado que eu participei, a gente operou 9 pacientes num sábado de vesícula, de hérnia. Então, assim, quando opero uma pessoa e ajudo aquela pessoa, eu me sinto feliz. Eu não me importo assim, valor, eu entendo que a remuneração do médico não é, para mim não é o primeiro plano. Para mim o primeiro plano é cuidar da pessoa. A pessoa que está sofrendo, então eu procuro cuidar dela. Dentro do meu entendimento, eu procuro cuidar dela. E quando ela fica boa, quando ela está feliz, ela se sente bem, pronto, não tem preço. Isso aí não tem preço. Né? Isso é interessante. E sempre esse nosso programa eu peço para os meus alunos assistirem, porque são aulas que não tem no curso regular de medicina. Verdade. Na minha época tinha aula de deontologia médica que mostrava assim a importância do médico na sociedade, a importância da palavra do médico. Hoje em dia, muitas vezes o cara na imponência do saber, ele diz palavras que às vezes ferem muito o paciente. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente diz ao paciente: você vai tomar esse remédio até morrer. Porque às vezes seria melhor dizer: você vai tomar esse remédio para melhorar e ficar cada vez mais saudável. É a mesma coisa, mas dita de uma maneira muito diferente. Porque a palavra do médico tem uma profundidade muito grande, então ele tem que ter cuidado quando falar. Até quando diz que o doente vai ficar bom, ou dizer simplesmente: você tem 3 meses de vida. Ele está sabendo muita coisa, mas o paciente vai enfrentar amargamente aquele diagnóstico, né? Então, ser médico, rapaz, é uma arte. Medicina não tem cara que sabe muita medicina, mas não desempenha bem a função, porque medicina é uma arte. E à medida que o cara vai passando o tempo, ele vai sendo ungido, ele vai melhorando, ele vai, sei lá, as coisas vão vindo naturalmente para ele, que os próprios pacientes trazem. Essas coisas que eu falei aqui a você, de um paciente chegar elogiando a um colega meu médico, isso para mim, eu também quero que faça isso comigo. Então eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido. Isso é aprendizado. Então, muitas vezes, o pessoal reclama porque esse programa aqui, Saúde é Tudo, que tem esse tempo todo, não é todos os programas que eu faço de oftalmo. Oftalmo eu faço quando eu não consigo o colega, por qualquer motivo, naquele dia fazer o programa. Então eu preencho com um de oftalmo. E assim também, para não haver assim uma promoção de eu falar sobre a minha especialidade, para com isso conseguir mais pacientes. Então a finalidade aqui é essa, como eu disse a você. Meus alunos assistem e eles aprendem muita coisa que são aulas que não são dadas na faculdade. E que eu acho que era necessário eles terem conhecimento. Não ficar somente com aquele conhecimento estável, do currículo médico, né? A gente tem que se lembrar que a gente lida com pessoas, né? São seres humanos, limitados como nós somos também, né? Então é mais ou menos isso. Eu queria lhe devolver a palavra, porque o entrevistado é você, eu estou falando demais. Eu estou querendo saber mais coisas de você, que você possa nos mostrar aqui. Então, professor, eu me sinto muito lisonjeado de ter sido convidado pelo senhor. Para mim é uma honra. Sou aluno do senhor, né? Operei o seu irmão, né? Fiquei muito feliz mesmo. Eu operei de hernia inguinal e, assim, eu me sinto completo quando eu estou trabalhando, quando eu estou exercendo a medicina. Às vezes, quando eu faço uma viagem, são poucas vezes, mas quando eu faço uma viagem que eu passo 5 dias
sem exercer a medicina, eu sinto falta. Eu sinto falta de exercer a medicina, de cuidar das pessoas, de atender, de poder ofertar tratamento, ofertar tratamento para as pessoas dentro da minha área, né? A pessoa sofrendo de cálculo de vesícula, de cólicas, com mal-estar, não pode comer várias coisas. Aí quando a gente opera, ela se sente bem, não tem mais dores, come bem, se sente bem, aliviada. Então, são essas coisas que deixam a gente feliz. A gente, lá, meus meninos, minhas cunhadas, vibram muito que eu recebo presente direto, recebo chocolate direto, queijo. Muitos pacientes do interior trazem queijo, outros da maioria da capital trazem chocolate, e elas ficam impressionadas como eu recebo bastante presente. E eu só não recebo muito bebida alcoólica, que às vezes ele diz assim, o senhor toma uísque? Aí eu disse, não, eu tomo suco de uva concentrado. Suco de uva concentrado eu tomo. Aí quando eu recebo um suco de uva concentrado, mas assim, a medicina é uma arte, né? Como o senhor falou, é um aprendizado para a gente diário. E eu, recente, uma paciente que me marcou, uma paciente que eu operei, ela tomava 181 unidades de insulina por dia, tomava 16 comprimidos para diabetes e para pressão alta, se furava para medir a glicose antes de se alimentar, depois de se alimentar. Eu fiz uma cirurgia bariátrica nela. Depois de um ano, ela zerou a necessidade de receber insulina e reduziu as medicações, e hoje ela só toma vitamina. Então, ela disse, doutor Alexandre, eu me sinto muito feliz, porque eu me furava várias vezes por dia, eu tomava muitas unidades de insulina, e todos os tratamentos, todos os remédios, tudo que eu tomava, a luta para estabilizar a glicemia, mas não conseguia. Aí o senhor faz uma cirurgia em mim e tudo isso se resolve. E hoje ela não conseguia, entrava com dificuldade no carro do filho dela para ir para a casa dos filhos, e hoje ela anda normal, não sente dores de joelho. Então é a sensação que eu tenho que eu tive quando eu morava em São Paulo com transplante hepático, hoje eu tenho com a cirurgia bariátrica. É trazer os pacientes de uma vida, de uma qualidade de vida ruim para uma qualidade de vida boa, aceitável, melhor, para reduzindo a possibilidade dele ter um infarto, dele ter um AVC, dele ter uma cegueira por a lesão de retina, não é? Então, são coisas que hoje a gente consegue realizar aqui no nosso estado, nos nossos hospitais, inclusive no Onofre Lopes, e que a gente consegue ajudar essas pessoas. E muitos, eu tinha um paciente que ele é da polícia civil, e ele surfava, ele disse, doutor, eu vou ter que ser operado de joelho, botar próximo do joelho. Aí eu fiz a cirurgia nele, aí ele voltou a surfar, não sentia mais dores, começou a correr, a surfar, e a pressão alta que ele tinha se acabou. E aí, assim, são coisas que a gente trabalha para ajudar as pessoas, e a gente fica muito feliz com isso. Então, essa é a coisa que a gente pretende, né, fazer com a medicina. E a gente aprende muito, eu aprendo muito com meus alunos. E tem coisas que, às vezes, a gente consegue levar para eles, porque hoje em dia, com o desenvolvimento das mídias, o estudante de medicina ele anda muito pela internet, e ele escuta muita coisa certa e muita coisa errada. E eu acho que aí o professor, nesse momento,
serve para ajudar nisso. E eu me lembro que... Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês a história da cirurgia. Sabe-se que a cirurgia é praticada desde a pré-história, através de procedimentos chamados de trepanação, que consiste na abertura de um ou mais buracos no crânio através de uma broca neurocirúrgica. O crânio na imagem é um exemplo de muitos outros que foram encontrados em várias partes do mundo que apresenta evidências de trepanação, procedimento que tinha por objetivo expulsar os maus espíritos causadores do problema. Sushruta foi um cirurgião e professor que floresceu na cidade indiana de Benares no século VI a.C. O tratado médico Sushruta Samhita, compilado em sânscrito védico, é atribuído a ele. Sushruta é considerado o pai da cirurgia. Nesta imagem, podemos observar a primeira sala de cirurgia que se localizava dentro da igreja de St. Thomas, em Londres. Ela existiu antes da criação da anestesia e da antisepsia, e as cirurgias eram praticadas de forma aberta ao público, onde até 200 pessoas poderiam acompanhar. Naquela época, não existia anestesia. Os pacientes sentiam uma dor inimaginável e eram operados em uma pequena maca de madeira. Os pacientes mais ricos tomavam álcool para diminuir a dor. Os demais recebiam um bastão revestido de couro para morder durante a cirurgia. Por volta do século XV, a cirurgia ainda era um objeto de estudo separado da medicina. Ela tinha menos status que a medicina pura. Isto continuou até que Rogério Salernitanos compôs seu livro denominado como Cirurgia, que se tornou uma espécie de manual para a cirurgia ocidental, tendo influenciado até os tempos modernos. Nesta imagem, podemos observar como era o manual de cirurgia de Rogério Salernitanos. Entre os primeiros cirurgiões modernos estão médicos militares das guerras napoleônicas que primeiramente trabalharam com amputação. Cirurgiões navais eram frequentemente cirurgiões barbeiros, que combinavam a cirurgia com seu trabalho principal de barbeiro. A cirurgia teve seus primeiros desenvolvimentos científicos no século XVI, com Ambroise Paré, considerado o pai da cirurgia moderna, que além de esclarecer inúmeras questões de anatomia, fisiologia e terapêutica, substituiu a cauterização com ferro em brasa pela ligadura das artérias depois de uma amputação de membro. O século XIX foi marcado pela descoberta da anestesia e criação da antisepsia. As substâncias anestésicas só foram entrar em evidência no século XIX, para o alívio de quem até então tinha que entrar na faca sem tomar nada. No desenho podemos ver o dentista norte-americano William Morton durante a primeira demonstração pública de um procedimento cirúrgico indolor sob a ação do éter como anestésico. Com o avanço da medicina e dos equipamentos cirúrgicos, os médicos começaram a experimentar procedimentos até então inimagináveis envolvendo órgãos vitais. Na foto, podemos ver o pioneiro Denton Coley observando sua equipe preparar a sala para a primeira cirurgia de implante de coração artificial em 1960. A medicina vem avançando no sentido de tornar as cirurgias cada vez menos invasivas e traumáticas. Um exemplo disso são vários procedimentos que substituíram as grandes incisões por diminutos cortes, trabalhando com pequenos instrumentos cirúrgicos, robóticos e uma câmera, que são controlados através de um computador. Dentro dos avanços da medicina, temos o robô Da Vinci. Ele é um robô cirurgião portátil que auxilia na operação de pacientes. O robô é controlado por um médico que fica a longa distância do local. A cirurgia urológica foi o primeiro procedimento feito com auxílio do robô cirurgião, feito no dia 30 de março de 2008 no Hospital Sírio-Libanês. A ultrassonografia é um dos avanços da medicina que, com o passar dos dias, vem ganhando mais espaço, pois auxilia em uma variedade de procedimentos sem que seja necessário fazer nenhum corte sequer. Na história moderna da cirurgia brasileira, diversos nomes se destacaram. Vamos ver agora alguns dos muitos que merecem serem lembrados. O médico Arnaldo Vieira de Carvalho foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, onde renovou os métodos cirúrgicos, introduziu novidades científicas e praticou pela primeira vez no país a gastrectomia.
Os médicos Alfonso Bovero e Renato Loche foram responsáveis pela formação da Escola Anatômica de São Paulo. Já Alípio Correia Neto foi um dos poucos professores universitários que instituíram uma escola verdadeiramente brasileira, introduzindo a ideia inicial das especialidades cirúrgicas, sendo discípulo de João Alves de Lima, que introduziu a neurocirurgia no nosso meio. Nessas duas imagens, podemos observar o quanto a cirurgia evoluiu, sendo difícil a projeção de apenas um nome como mestre da cirurgia. O futuro será marcado por aqueles que se destacarem nas especialidades e avanços tecnológicos capazes de alterar o rumo da cirurgia. Eu gosto muito das terapias integrativas, sempre gostei, porque foram elas que deram origem à medicina nossa clássica. E eu estava falando... Eu devia terminar. Então eu estava falando justamente numa aula para meus alunos sobre a importância dos chás, né? E um aluno disse a mim, mas professor, como é que a gente vai falar sobre chás se todo mundo já faz o chá, toma? Eles conhecem mais chá do que o médico muitas vezes nem estuda, nem quer saber sobre isso. Aí é a carta que a gente tem na manga às vezes. Aí eu me calei um pouco e depois disse para o aluno que falou isso. Eu digo, olha, tem muita coisa de chá que a gente ainda não sabe. Eu disse, há pouco tempo atrás agora, eu estudando as coisas, e descobri que o nosso chazinho comum, maravilhoso, que a gente bota aquele saquinho lá e bota um pouco de água quente, que é a rotina, há muito pouco tempo eu soube que aquele saquinho tem micropartículas de plástico que são altamente nocivos à nossa saúde. Então, eu perguntei, né, você sabia disso? Ah, não sabia não, por isso que nós estamos aqui conversando. Porque tem coisas que a gente pensa que sabe, mas vai mudando. Aí então ela perguntou, então quer dizer que a gente então não pode mais tomar os chás, né? Eu digo, não, o chá continua sendo bom, o invólucro dele é que está ruim, aí o que nós fazemos com isso? Cortamos o saquinho, depositamos o chá dentro da xícara e colocamos água quente e o chá está maravilhoso. Então eu acho que isso são os detalhes que fazem a diferença de um médico para um leigo. Um leigo diz, toma um chá de camomila, toma um chá de erva doce, toma um chá de chá preto. Mas o médico ele sabe alguns detalhes, que o chá preto que é maravilhoso, o chá mate, muito bom, mas que não deve se tomar ele antes da dormida, porque ele atrapalha, ele é estimulante. Se o paciente for portador de alguma arritmia, ele pode apresentar extrasístole. Então, isso é medicina. O chá em si é uma coisa normal, conhecida por todos. Então, é isso, sabe, que eu estava falando aqui, Alexandre Borges, que a gente, como médico, a gente tem uma obrigação de continuar transmitindo aquilo que a gente sabe. Por isso que eu ainda estou tentando, né? Estou nesse programa aqui, para aquelas pessoas que não se consultam comigo, mas assistem o programa, então eles têm noção de muita coisa de medicina, que às vezes até na faculdade o aluno atualmente não tem. Ao estudante de medicina aparecem muitas histórias como essa sua hoje, que podem mudar a cabeça do cara. Então eu ainda estou na ativa justamente para poder ter alguém que eu possa dizer alguma coisa que eu aprendi. Porque na realidade quando a gente está diante do paciente, a gente está raciocinando para escutar a história, e ter um diagnóstico, porque sem diagnóstico não se consegue curar o paciente, né? Então é mais ou menos isso, a finalidade aqui do nosso programa, e que eu queria que você dissesse mais alguma coisa sobre as suas especialidades, né? Cirurgia, é muito importante, e que tem pessoas que às vezes por problemas pessoais, não têm até vontade, mas não conseguem fazer cirurgia. Palavra contigo. É verdade, professor. Hoje, eu, por exemplo, eu atendia lá no Onofre Lopes, há pouco tempo atrás, eu sempre atendia 5 pacientes a mais do que estava marcado. A pessoa me pedia para atender, eu atendia 5, 6, 7 a mais lá no Onofre Lopes, porque a necessidade do Estado é muito grande. O Estado, nós vivemos num Estado pobre, e um Estado que o nível educacional da população é baixo, e
a gente procura fazer o melhor. Então, eu atendo lá toda quarta de manhã, e eu atendia 5, 6 pacientes a mais do que estava marcado pelo CISREG. E aí, o meu chefe chegou para mim e disse: Alexandre, você está cometendo um crime. Você, atendendo essas pessoas aí, você está cometendo um crime. Aí, professor, eu fiquei impactado com aquela informação. Eu disse: mas eu atendo todo mundo, fico aqui e posso atender mais. Eu acho que eu estou ajudando as pessoas. Mas não, você pode achar que está ajudando, mas você está cometendo um crime, porque só pode atender quem está no sistema, senão você está furando a fila de consulta. E aquilo foi impactante negativamente para mim. Eu hoje sou proibido de atender a mais, só posso atender a mais se for câncer. Se não for câncer, eu não posso atender a mais. E acho isso impressionante. Quer dizer, a gente tenta fazer o possível, trabalhar além do que o sistema manda, e isso aí a gente acha que está ajudando, mas está atrapalhando. E eu acho que a medicina é isso. Eu sei que tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter a marcação, acho que é salutar, é organizacional, né? Mas, assim, nós vivemos num estado que a necessidade é muito maior do que a gente pode executar. Então, quando eu acho que eu posso fazer mais, eu fico feliz. Muito bem, continue assim, que é muito bom. Nós precisamos realmente de elevar de novo o nome da medicina, porque as circunstâncias, né, inclusive atuais, né, de situação médica, ela está meio esquisita, né? Inclusive, como você falou aí, às vezes você não tem autonomia de fazer certas coisas porque é contra o regulamento daquela instituição. Mas é isso mesmo. Mas o importante é que, dentro do possível, a gente está fazendo uma medicina do jeito que a gente sonhou, né? E eu gosto muito assim de sentir Deus no meu trabalho. Eu pergunto, qual é a sua opinião sobre o Deus na sua vida? Como é que ele opera em você? Eu sou um servo de Deus, eu sou seguidor da Bíblia, né? Inclusive, se o senhor quiser ler em Apocalipse 22 e Ezequiel 47, Deus diz que do trono de Deus sai um rio de águas vivas, e de um lado e de outro terão árvores, tem árvores que dão frutos mensalmente. Os frutos são para alimentos das nações, e as folhas das árvores são para a cura das nações. Então, o senhor falando nos chás, a Bíblia diz que as folhas é para a cura das nações. E eu leio a Bíblia, eu sou evangélico da Assembleia de Deus, eu sou presbítero, sou co-pastor da Igreja da Assembleia de Deus no Tirol, superintendente da escola dominical, e tudo isso foi Deus que me levou. E eu hoje sou tido, todo mundo me vê, eu tô com a Bíblia, sempre estou com a Bíblia na mão. E o Deus da minha salvação, o Deus de Israel, o Deus, o Senhor dos Exércitos, né? Esse daí é por Ele, para Ele que eu vivo, que eu trabalho, que eu me dedico. Tudo isso que eu faço na igreja é voluntário, nada disso tem valores financeiros, né? Só um voluntário, ao contrário. A gente faz tudo isso e ainda dizima, né?
e dar o dízimo na casa do Senhor, e com alegria eu me sinto sempre devedor de Deus, porque ele faz tudo para mim, e eu me sinto tão pequeno, tento ajudar da maneira que eu posso. Muitas vezes peço muito perdão a Deus, que às vezes eu me sinto que eu posso fazer mais, né? Eu dou aula quase toda semana, eu dou uma aula na igreja, eu faço uma pregação, eu dou uma doutrina quando o pastor me orienta, quando o pastor me solicita. O pastor da minha igreja é Adelmares, ele quem me solicita, ele diz, dê aula, domingo você dá aula, eu dou. Aí, quinta-feira você dá a doutrina, eu me preparo. Então, assim, só me sinto completo pela presença, pelo agir de Deus. E muitas vezes, professor, eu me vi em situações de que eu não podia mais fazer nada, de sangramento, de paciente ruim, evolução ruim, e eu orei muito, orei, clamei a Deus, e a história foi mudada por Deus. Deus mudou a história. Eu tenho muitos testemunhos de pacientes meus que, pela ação sobrenatural de Deus, a história, o caminho da morte estava sendo trilhado, e Deus botou um freio ali e trouxe o paciente da morte para a vida. Eu tenho vários testemunhos de acontecimentos desta natureza. Ok, viu? Nós estamos aqui com o nosso colega, né? Médico, cirurgião, que hoje eu trouxe aqui para o programa, o doutor Alexandre Borges, que trouxe esses conhecimentos todos, essa coisa que serve para todos nós, profissionais, não profissionais, pacientes, simples telespectadores que gostam do nosso programa. E a gente aqui sempre traz uma mensagem, eu acho que hoje nós trouxemos essa também, do doutor Alexandre. Alexandre, eu lhe agradeço por esse horário, sei que é um horário nobre, que você deveria estar em casa com sua família descansando, e você está aqui conosco, nessa sala de espera, onde tem muitas pessoas sentadas, escutando nosso papo. Papo esse que dá para algumas pessoas, que às vezes estão até já sem muita esperança, a necessidade de ter fé, de novamente se sentirem juntos de Deus quando a presença do médico se faz presente na vida delas. Então essa é a nossa missão. Nós não curamos, quem cura é Deus, mas a nossa orientação é muito importante, e a gente precisa ter fé, porque os pacientes olham muito na gente se a gente não tiver fé. Então, que ciência é essa, né? Então eu achei muito interessante tudo isso que você falou. Nós já atingimos aqui a meta dos 60 minutos. E então eu deixo a palavra e a despedida final, deixando aqui o nosso programa inteiramente à sua disposição para quando você quiser voltar, dar alguma mensagem, alguma coisa sobre o que você faz e o que você descobre de novo na medicina. Amém, professor. Me sinto lisonjeado, estou à sua disposição. Sempre que o senhor me chamar, eu estou aqui, virei com o maior prazer, com maior honra, né? Deus é tudo para mim, sem Ele eu nada posso fazer, e com Ele, estando junto dEle, nós pediremos tudo o que for necessário e será feito. Assim está escrito em João capítulo 14, né? E a Bíblia diz, se tiver um enfermo, chame os presbíteros e ore, que a oração do justo curará o enfermo. Né? Então a gente precisa colocar a fé em prática, porque a fé move montanhas e cura enfermidades através de Deus. Né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente utilizar a fé, utilizar Deus como um recurso extraordinário, sobrenatural, a gente pode ajudar muito mais as pessoas do que sem Ele. Com Ele a gente pode ajudar muito mais. Ok. Então, Alexandre, a você, meu muito obrigado, viu?
de você estar aqui conosco, e a todos que estão assistindo o nosso programa, os estudantes de medicina, colegas médicos de outras especialidades que prestigiam também o nosso programa, o nosso final de programa, mas lembrando que toda quarta e todo domingo, aliás, toda quinta às 21h30 e todo domingo às 11h30, nós estamos aqui trazendo uma palavra de conforto, de fé e de medicina. Até o próximo programa. Deus abençoe, professor. Muito obrigado.